Então, dando sequência agora à nossa discussão, vamos falar da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? E eu vou dividir a fala com o professor Sérgio Lex, que é o coordenador do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Então, diferente das exposições anteriores, né, nós não temos um curso que já foi pensado e estruturado levando em consideração a educação para a sustentabilidade. Nós temos um curso tradicional, né, convencional de administração, e que a gente tem que rever diretrizes pensando agora nessa formação sustentável. Então, bom, onde a gente discutia, saía, né, da palestra, pensando se a gente vai ter tempo de formar uma nova geração. Né, quer dizer, o ritmo das mudanças, do que é que a gente consegue empreender, né, e o ritmo do impacto social e ambiental, eles estão descompassados. E a gente precisa de mudanças mais radicais do que incrementais. Então, como é que a gente pode potencializar uma formação, experiências dentro da universidade, experiências dentro da empresa, que nos ajudem a romper esse cenário? Na educação para a sustentabilidade, quer dizer, o nosso propósito é o quê? Engajar os alunos no discurso e na ação, ou seja, que eles sejam capazes de, numa reunião de negócios, saberem desenvolver argumentos numa tomada de decisão, por exemplo, favorável às questões da sustentabilidade, e saibam propor projetos, né, nessa direção. Então, como é que a gente está pensando isso, né, dentro do nosso curso? Então, duas questões norteiam a nossa discussão. O que significa formar para a sustentabilidade, considerando o aluno de administração de empresas, e, no nosso caso, de uma universidade privada, né? E como inserir sustentabilidade no projeto pedagógico, no currículo e na sala de aula. Então, o professor Sérgio Lex vai aí contar um pouquinho a nossa história e eu retomo depois. Bom dia, pessoal. Acho que já boa tarde, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a sustentabilidade do aspecto de gestão do curso, da administração do curso. Depois a professora Janete vai voltar e dar alguns detalhes mais operacionais, mais trazidos da vivência, do contato com os professores e com os próprios alunos, né? O assunto sustentabilidade, ele está presente tanto nos cursos de graduação quanto nos cursos de estrito sensu, de mestrado e doutorado. Porque é necessário que exista um alinhamento entre a pós-graduação e a graduação. E este assunto tem que permear, tem que estar presente em todos os cursos de uma maneira uniforme. Nos cursos de graduação, o assunto começa a ser tratado no ambiente da sala de aula. O relacionamento entre professor e aluno, ali é que começa a se construir a ideia de sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente, e extravasa a sala de aula, passando para a pesquisa acadêmica, junto aos grupos de pesquisa da universidade, que tem algum vínculo com a pós-graduação, pesquisa em iniciação científica, pesquisa em trabalhos de conclusão de cursos, os nossos TGIs, que todos eles envolvem uma pesquisa de campo, e cada vez mais essas pesquisas de campo estão voltadas para o tema de sustentabilidade, e ainda os cursos de extensão, que são oferecidos aos alunos e à comunidade de uma maneira geral, que tem um forte viés voltado para a sustentabilidade. No ambiente do estrito sensu, diversas teses e dissertações de mestrado, doutorado, têm como foco a sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente. Isso tem gerado, então, artigos que estão sendo publicados em congressos, em revistas, em journals, até internacionais, e a participação dos alunos neste projeto do qual nós participamos, junto com essas outras entidades, dos alunos da pós-graduação, é muito forte, muito intensa, evidenciando que nós temos um material humano bastante preocupado com esse assunto e que precisa ser melhor trabalhado, melhor direcionado. Já está lá. Bem, fazer um pouquinho do histórico para mostrar como é que a gente chegou até o ponto que nós estamos hoje.
Ao contrário dos nossos colegas que mostraram que a origem dos cursos deles já foi feita, a origem já se deu dentro de um ambiente, dentro de uma preocupação muito forte, voltada para a sustentabilidade, para a preocupação com o meio ambiente. O nosso curso não, o nosso curso é um curso tradicional, que tem mais de 50 anos, e ele sempre esteve, ele sempre foi um curso verde, não era um curso marrom, verde, mas não por causa das árvores, por causa das verdinhas, a preocupação com o financeiro. Mas dentro do enfoque racionalista, que vem lá do Adam Smith, do uso racional dos recursos econômicos, terra, capital e trabalho, já faz algum tempo, quase um século, que a administração percebeu a importância da dimensão humana do trabalho. Então, o elemento humano tem sido cada vez mais valorizado dentro da administração. Só que o recurso físico, ele teve até bem recentemente, o enfoque do retorno. Era sempre visto com o retorno econômico, o retorno financeiro, usar da melhor maneira os recursos físicos, aproveitar desses recursos, sempre tendo em vista um retorno econômico, retorno financeiro. A questão de 15, 20 anos atrás, mais ou menos na época em que os cursos, tanto da USP Leste quanto do Senac, surgiram, é que começou a sociedade começou a dar importância para o assunto sustentabilidade e as empresas começam a perceber que não adianta ter um retorno financeiro se não existir um retorno social. E esse retorno social é de longo prazo. Longo prazo que está se tornando cada vez mais curto prazo. Quanto mais a gente usa os recursos sem a preocupação de sustentabilidade, esse longo prazo vai se tornando rapidamente curto prazo. Por isso, nós precisamos mudar o enfoque que a gente dá ao assunto, a importância que a gente dá ao assunto dentro do curso de administração. Por isso é que, então, mais recentemente, a gente fez uma mudança no projeto pedagógico do curso de administração, em que foi introduzida, isso tem poucos anos, 4, 5 anos no máximo, que a gente começou a introduzir, trazer para o nível do ensino a preocupação com a sustentabilidade. E essa mudança no projeto pedagógico do curso se baseia em alguns princípios. Primeiro, nós temos duas disciplinas âncoras, uma no início do curso, que é chamada de sustentabilidade e responsabilidade social, em que a gente começa a despertar no aluno a importância do assunto. E esse assunto depois vai sendo tratado de uma outra maneira nas diversas disciplinas e ele retoma mais para o final do curso com uma disciplina chamada de gestão ambiental, em que a gente aproveita o amadurecimento dos alunos que ocorreu durante os semestres anteriores e tenta se aprofundar em algumas questões mais específicas, mais voltadas para o seu dia a dia como um profissional que ele vai ser da administração assim que sair do curso. E a outra política, a outra filosofia que a gente tenta implantar é uma mudança de cultura por parte dos professores, porque essa conscientização não adianta vir de cima para baixo. Não basta que a coordenação do curso, o diretor do curso queira mudar a mentalidade. Se o próprio professor não tiver convencido de que isto é necessário para a própria sobrevivência a longo prazo da empresa para a qual estão formando os seus profissionais, os seus alunos. E esta mudança de cultura é que é difícil de ser conseguida e, como disse a professora Janete logo no início, nós não pretendemos que os resultados venham de um dia para o outro. É diferente de um curso que já foi montado, já foi estruturado dentro de premissas diferentes. Nós temos um curso tradicional, com professores com muitos anos de ensino, que já tem conceitos arraigados
É diferente de um curso que começa com professores novos, jovens, com uma mentalidade diferente, já mentalidade bastante aberta e predisposta a receber e aceitar com facilidade esses conceitos de sustentabilidade. Então, nós precisamos mudar a cultura do curso, começando pelos próprios professores. E isso a gente tenta fazer, esse é o nosso esforço, através de reuniões que envolvem os coordenadores das linhas de formação. Nós temos 6 linhas de formação diferentes: gestão de pessoas, estratégias, finanças, marketing, comércio internacional. E cada um desses professores coordenadores tem que trabalhar com os seus professores no sentido de mostrar a eles a importância do assunto, que não pode ser simplesmente tratado em 1 ou 2 disciplinas. É necessário que esse assunto permeie em diversas disciplinas, como tópicos, como exemplos. O professor Barbieri, num dos seus últimos comentários que ele fez, ele lembrou do marketing, o aspecto do consumo. O marketing incentiva o consumidor a consumir, sem se preocupar com as consequências que isto representa, tanto na origem do produto quanto no descarte do produto. Essa preocupação tem que ser, esse enfoque do marketing tem que ser mudado. Quem assistiu à palestra do Kotler, que foi a semana passada, lá naquele evento do HSM, ele mostrou a preocupação recente do marketing. O marketing tem que estar preocupado com, ele chamou de marketing 3.0. O 2.0, na linguagem dele, significa o marketing consumista, puramente consumista, incentivar o consumidor a consumir. Agora, o marketing 3.0 significa consumir, mas com consciência das consequências que esse ato de consumo representa para a sociedade como um todo. Não simplesmente satisfazer necessidades do consumidor, mas todas as consequências que isso representa para a sociedade. E esse tipo de conceito não se coloca, não se consegue, essa mudança de postura não se consegue de um dia para o outro. É necessário, então, que um esforço muito grande aconteça no que a gente está chamando aqui de segundo movimento, que envolve a inserção de emendas nas disciplinas convencionais, tópicos de disciplinas, e sem vínculo específico com cada uma das disciplinas. É um assunto interdisciplinar, que tem que ser tratado de uma maneira constante e quase que um trabalho de formiguinha, inserir esta preocupação em todas as disciplinas, inclusive e principalmente as disciplinas de finanças, que são tipicamente voltadas para um retorno financeiro, mas o financista hoje não pode se esquecer de que existe um retorno social com que a empresa tem que se preocupar. E é isso que a gente tem que transmitir para os nossos alunos. É isso que a gente está tentando fazer, começando com os próprios professores. Agora, a professora Janete continua com alguns aspectos mais operacionais. Um horário. Vou passar. O que eu vou comentar um pouquinho agora são as experiências didáticas, né? Nós consultamos os professores das diferentes linhas de formação, marketing, finanças, gestão de pessoas, como é que eles vêm vivenciando esse processo na sala de aula. E a primeira constatação que a gente faz é a dificuldade dos professores relatarem experiências. Quer dizer, esse é um desafio muito grande. Então, pelo retorno que a gente teve, nós falamos, olha, nosso trabalho é maior do que a gente pensou. Mas, por outro lado, alguns relatos são muito significativos e já expressam um processo de reflexão e de mudança nesse sentido. Então, um pouquinho desses relatos que eu vou trazer para vocês. Então, muitos professores eles já conseguem entender sustentabilidade enquanto uma filosofia de gestão. Então, o que se busca trabalhar na sala de aula é uma filosofia de gestão orientada para o desenvolvimento sustentável. Quer dizer, não se trata de uma ou outra aula sobre o assunto. O tema é apresentado como base para todas as técnicas e métodos de gestão, quer dizer, uma maneira de ser, uma concepção e uma visão de mundo, que já nos deixa muito felizes de ter esse retorno.
Depois, há um olhar do professor que ele tem que discutir com o aluno e mostrar que sustentabilidade faz sentido. Ou seja, é preciso discutir com os alunos que esta filosofia faz sentido, tem lógica e argumentos para serem desenvolvidos. A grande preocupação, a grande questão dos professores que estão desafiados na sala de aula pelos seus alunos, que perguntam, mas, professor, agora a gente tem que rever tudo que a gente aprendeu, como é que a gente faz, né? Vocês ensinaram, né, mais recursos, mais dinheiro, e agora? Como é que fica? Então, o que falta, é o grande desafio para os pesquisadores e professores, é operacionalizar isso na gestão. Outra questão que apareceu aqui também nas falas dos professores é que eles tentam o tempo todo discutir nas suas disciplinas sustentabilidade em consonância com a prática empresarial, ou seja, como as empresas estão incorporando sustentabilidade. Quais são os exemplos práticos que a gente tem hoje em dia? Então, vinculando sempre uma discussão conceitual com notícias, filmes, propagandas, informações expostas em sites corporativos. Então, tem um professor, por exemplo, que discute o filme da Erin Brockovich, né, Uma Mulher de Talento, a empresa que relata o caso da empresa P&G, e depois do filme, toda a discussão dos impactos sociais e ambientais, vamos visitar o site hoje, né, da empresa, o que ela está fazendo, como é que ela está se comportando hoje nesse cenário. E o que também nos chamou a atenção no relato dos professores é que, embora eles estejam trabalhando com casos práticos, ou seja, exemplos empresariais, também já tem uma discussão que discute o tema de forma mais ampla, né? Quer dizer, desenvolvimento de uma economia ecológica, né? Quer dizer, ou seja, não fica só na discussão pontual empresarial, o que nos deixou bastante contente nesses relatos. Outra questão que apareceu muito interessante também nos relatos dos professores é a questão da linguagem. Como que eles abordam o tema, com que argumentos eles tratam, né, o assunto na sala de aula. Então, primeiro, nós temos a defesa do desenvolvimento sustentável como um fator de competitividade no nível organizacional. O discurso adotado é o mesmo de uma aula de estratégia, gestão de marcas, parcerias internacionais, etc. E aqui, isso, por um lado, né, esse discurso é interessante, no sentido de que para o aluno tem uma familiaridade. Né? Para as empresas é um discurso que cola muito bem, que facilita a discussão. A grande questão é que a gente não pode parar só na discussão enquanto competitividade, enquanto estratégia, porque sustentabilidade, como a gente falou aqui, é uma mudança cultural, ela é essencialmente ideológica e política. Então, como a gente mediar essas linguagens que vêm com competitividade, com uma discussão mais de fundo, é o nosso desafio aqui. Mas isso não é uma questão só dentro da sala de aula. Eu lembro muito bem, num dos relatos do Banco Real, em que a coordenadora de educação ali, que fez todo o movimento, né, para a sustentabilidade ser incorporada no banco, ela entrava nas primeiras reuniões e ela comentava sobre as catástrofes, né, aquelas as megas tendências catastróficas, né, do planeta. E ali na mesa o pessoal, bom, vamos lá, vamos para o próximo assunto, né, quer dizer, vamos discutir o que interessa. E que ela percebeu que ela teria que mudar a linguagem e entrar primeiro, olha, como é que isso pode ajudar no seu negócio? Quer dizer, ter um vínculo primeiro com a realidade deles, para depois fazer uma mudança de segunda ordem e discutir pressupostos de sustentabilidade numa concepção mais ampla. Então, quer dizer, nós temos aí que pensar quais são as diferentes linguagens e discussões pelas quais entra a sustentabilidade na sala de aula. Outra questão interessante, quer dizer, um reposicionamento dos professores também, o que a gente pensa e o que a gente entende por lucro, né? Como eles se perguntam, né, como os novos gestores devem enxergar a possibilidade de lucrar de forma integrada com a natureza e a sociedade e promover o desenvolvimento, né? O que significa lucrar agora, e o que significa fazer negócios, né, a partir desta década. Então, significa operar com limitações de recursos e necessidades de tecnologias limpas, uma postura ética, transparência, comunicação, credibilidade. Né? Ao mesmo tempo, para eles, significa ter um olhar plurinstitucional, trabalhar com diferentes óticas, ou seja, da empresa, do consumidor, das instituições sociais, do governo, sempre perpassando a questão ética por todos esses propósitos. Né? Então, de modo geral, as experiências que a gente teve... tem mais um relato aqui.
também é pensar em estratégias de longo prazo, acho que esse é um ponto interessante. O raciocínio de gestão de curto prazo também é lucrativo, mas não constrói, quer dizer, o que a gente está querendo construir. O ganho toma lá da cá, né? Ao longo prazo, ao longo do tempo, o retorno é menor. E como é que os docentes estão comentando, fazendo observação em relação aos seus alunos? Como é que isso tem sido percebido, né, pelos discentes? Então, para os docentes, essa discussão, eles acompanham muito bem, concordam com esse raciocínio. Parece mais natural, né, para os alunos do que para os professores e para as suas chefias, né? E eles têm uma percepção de que estes alunos podem fazer a diferença. É um olhar otimista que eu acho que é importante, né, nesse contexto. Os mais jovens têm chances de fazerem a diferença nesse tema porque eles estão menos presos a paradigmas e conhecimentos oriundos do capitalismo da Revolução Industrial. Para os jovens, é natural usar a ameba como matéria-prima e lucrar com isso, né? Quer dizer, então, eu tenho uma outra geração aí. Isso em relação ao ensino, né? São as primeiras percepções que a gente tem. Na graduação, no que se refere à pesquisa, o que deixou a gente bastante contente e que é interessante observar é que os trabalhos de pesquisa dos alunos, eles cobrem diferentes áreas do conhecimento, não é? Eles passam por diferentes disciplinas, que ela não está uma discussão focalizada. Então, seja discutir sustentabilidade com internacionalização, com vantagem competitiva, com educação ambiental, com inovação, com desempenho financeiro, com empresas empreendedoras, com logística, estratégia, ou seja, ele está pulverizado no currículo, né, na discussão e na pesquisa. A mesma coisa em iniciação científica. Nós temos menos iniciações científicas nesse tema do que no trabalho de conclusão de curso, mas também a gente vê uma discussão sobre competitividade, mas também, ao mesmo tempo, uma discussão sobre valores e sustentabilidade, estratégias cooperativas e não só competitivas, meio ambiente, etanol, né, e assim por diante. E, em relação à extensão, o que nos surpreendeu este ano é que nós tivemos 24 palestras discutindo sustentabilidade. Alguns professores são vinculados ao ProADM, mas a minoria, a boa parte das palestras já foi por uma iniciativa própria, né? E aqui a gente vê discussões que também entram com a questão da política nacional, economia ecológica, rentabilidade empresarial, saneamento, cadeias de suprimento, crédito de carbono, desenvolvimento de lideranças, ações estatais, ou seja, o tema está na pauta do curso, né? Então, por um primeiro momento, isso é importante. Já é um passo. O que a gente tem que fazer, e é o nosso desafio daqui para frente? Garantir maior interdisciplinariedade, seguir revendo a grade curricular, que é o que nós estamos fazendo, está em processo, pensar a formação do professor e, principalmente, empreender experiências didático-metodológicas, ou seja, formar comunidades de aprendizagem e pesquisação. Então, ano que vem, no próximo evento, a gente já espera relatar mais experiências nesse campo. Ok? Obrigada, gente. Bom, agora, então, vamos abrir para o debate. Vocês querem, por favor, quem quiser, colocar questões e, à medida do possível, a gente vai respondendo. Lembrando que, à tarde, nós vamos analisar as mais experiências, tendo ponto de vista a realidade do Tocantins e do Ceará, que são contextos diferentes do nosso. Boa tarde, né? Meu nome é Marcelo, sou aluno do doutorado do Mackenzie e docente da Universidade Metodista. A minha pergunta fica para todos aí da mesa, né? Resgatando um pouco do que a gente começou ontem com o professor Ladislau, a questão do que é sucesso e modelo de sucesso, que eu acho que isso é muito importante quando você entra num curso de administração, aquela ideia de o que é sucesso, o que é ser bem-sucedido, e de que maneira a gente trabalha isso junto também aos acionistas das organizações, quando a gente pensa em organizações daqueles que são cotistas ou acionistas mesmo, né? Colocam o seu dinheiro lá pensando em lucro, lucratividade. Eu sempre coloco uma frase, a gente já comentou um pouco sobre isso, sobre quando a gente entra no curso de administração, tudo bem que a gente tem algumas experiências aqui que tentam
levar para um outro sentido, mas a ideia de que você tem que pegar os recursos, maximizar e maximizar o lucro, né? Essa ideia do lucro máximo que a organização pode ter. Eu queria ouvir um pouco sobre isso para vocês, como é que é essa interação desse novo profissional que está sendo formado no banco escolar, quando ele chega na organização, porque ele ainda vai se deparar com pessoas que não têm essa formação, apesar do tema estar sendo discutido. E aí tem um pouco do que o Beduschi colocou da cosmética, né? Isso também já foi discutido ontem, então acho que seria interessante ouvir um pouco a respeito dessas coisas, porque isso me aflige, de certa forma, quando você está lá frente aos alunos. Obrigado. Vamos pegar algumas perguntas e depois a gente faz uma discussão geral. Alguém mais queria colocar? Ali, aqui. Boa tarde, meu nome é Kátia, eu sou aluna do doutorado do Mackenzie. A minha pergunta diz respeito à mudança dos professores, né, para trabalharem aí, trazendo para os currículos a questão de sustentabilidade. A gente ouviu um pouco aí já dos mecanismos que o Mackenzie vem utilizando, e eu queria direcionar a questão, então, para os dois outros professores, que mecanismos formais e informais estão sendo utilizados nas organizações para promover a capacitação, o desenvolvimento, enfim, estimular os professores nessa mudança de trabalho. Quem mais? Meu nome é Bruna, eu sou estudante de Administração para a Sustentabilidade do SENAC. E quanto a essa nova experiência do Mackenzie, eu queria saber se a demanda por essa mudança no curso foi interna ou externa. Se foi uma percepção de mercado de trabalho, ou se foi do corpo docente, ou dos alunos, acho que não. E não, é porque é um curso tradicional. Quem entrou lá estava procurando um curso tradicional, eu acho. E como foi a aceitação dos outros professores, qual é a dificuldade, e dos alunos, se houve dificuldade com os alunos dessa aceitação de incluir a sustentabilidade.